problemas em função disso. E agora vamos receber nossa convidada, a professora Rayara Lira, já aqui na bancada. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade. Boa noite à audiência também. Tá aqui no Repórter 98, compartilhar um pouquinho do que eu sei. Muito obrigada, né? E é isso. E a gente vai falar sobre Enem 2025, aí uma legião de estudantes nos preparativos, inclusive lá em casa, meu filho vai fazer o Enem pela primeira vez esse ano e a gente sabe que a redação é um dos pontos, né, mais abordados e que traz realmente uma dificuldade para os estudantes. E Rayara tem um método RaiProf que trata exatamente de redações muito bem feitas para ter uma boa pontuação no Enem. O que é esperado, assim, novidades para esse ano, especialmente nessa área de linguagem da redação? Então, eu gostaria de falar que o que é esperado vocês estavam entregando. Eu estava assistindo ao programa e o aluno ele precisa estar, independentemente de qualquer tema, muito bem informado, ciente das pautas atuais, contemporâneas. Então aqui eu escutei, por exemplo, vocês falando sobre desemprego, políticas afirmativas, como Bolsa Família, discutindo questões essenciais para a nossa estruturação enquanto país. E a primeira coisa que se espera do aluno é isso, né? Todo mundo tem sempre aquela grande comoção sobre qual vai ser o tema de redação. Já faz alguns anos que a gente vem trabalhando o tema de redação em sala de aula, mas eu costumo dizer que o mistério, ele é inexistente, porque acertar esses temas, tratar desses temas parte disso aqui, de se informar, de ouvir. O texto do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Isso significa que, para dissertar, o aluno precisa informar. Para argumentar, ele precisa se posicionar. Então, ter acesso a informações é a principal coisa que se espera. Informações de qualidade, bem trabalhadas, bem organizadas no discurso. E o que é avaliado nesse desempenho do aluno? Quais são as competências que a banca examina para aplicar uma boa nota? Olha, excelente pergunta. Eu costumo sempre dizer, quando eu estou em momentos como esse, que são momentos relativamente curtos de troca, que eu gosto de deixar o máximo de contribuição diante desse tempo, né? E essa pergunta é uma pergunta muito importante porque ela norteia não somente a correção, mas ela deve nortear a escrita do texto. Então são 5 competências, né, às quais essas redações são submetidas, no máximo 30 linhas, e cada uma delas vai avaliar aspectos específicos do texto. Então vou falar muito resumidamente, porque se você parar para pensar, os materiais base de correção dessas competências são centenas de páginas, é realmente um conteúdo muito robusto, mas resumidamente eu vou lhe dizer que são 5 competências que somam a nota 1000, ou seja, cada uma delas vale 200 pontos. Que são pontuados de 40 em 40 pontos por 2 corretores distintos, soma-se e faz uma média aritmética, indo, né, para alguma divergência, essa redação passa para um terceiro corretor. A competência de número 1 vai avaliar o conhecimento gramatical desse estudante, a maneira como ele se posiciona linguisticamente, né? E aí eu já vou explicar sem ser na ordem, eu vou explicar com essas competências correlacionadas, porque a competência 1 já se relaciona com a 4, que é a que diz respeito ao repertório linguístico, à coesão desse texto, se esse estudante ele tem uma capacidade de fazer retomadas, se ele tem um vocabulário vasto para não repetir sempre os mesmos termos na escrita da sua redação. A competência 2 e 3 também andam juntas. Por quê? Enquanto a competência 2 mede o conhecimento de mundo, as diversas áreas de conhecimento que esse aluno vai aplicar no texto, a autoria, a compreensão do tema, a compreensão da estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, a competência 3 vai depender do processo cognitivo, de como esse estudante articula aquelas informações da competência 2 para defender esse ponto de vista, se existe uma coerência nesse discurso. Por fim, a competência 5, aí é interessante, porque a competência 5 tem outros 5 critérios dentro dela. E aí eu costumo dizer que redação, pessoal, é um processo complexo, certo? Você tem que tentar entender ela sempre em sua dimensão de complexidade. E aí na competência 5, esse estudante, depois de ter discutido um problema social específico, como as desigualdades, como a fome, como o trabalho de cuidado invisibilizado da mulher, como a carência de registro civil, como o desemprego ou a importância de ações afirmativas, ele não somente tem que argumentar e se posicionar sobre esse tema, ele precisa também propor soluções. E é interessante porque isso diz respeito ao estudante se colocar como membro da sociedade civil. Então ele tem que conhecer instituições,
ele tem que saber qual é a função dos ministérios e pontuar nesse momento do texto quem é o agente que vai resolver o problema, como esse agente vai resolver, a partir de que ação esse agente vai resolver, certo? A finalidade dessa resolução, e ele vai escolher um desses 4 elementos para dar uma informação adicional, uma informação a mais, que é o que nós chamamos de detalhamento. Todo esse processo muito bem feito pode resultar na nota 1000. E trazendo agora para o estudante, né? Para essa audiência. Não, muito bom. Já tem um esqueleto. É uma técnica. É uma técnica. Isso é um pensamento científico. É um método, exatamente. Que eu meio que inventei uma ciência para explicar a redação. É um método. E aí eu estou olhando agora para essa audiência do jovem, né? A gente tem um problema que eu acredito ser muito sério, de jovens que não leem. Isso. Que tem só leem manchete quando leem, que exemplo. Se informam muitas vezes por redes sociais, por plataformas digitais, redes sociais, e que em muitos casos não são informações trabalhadas jornalisticamente. São aquelas do tio do Zap, do post do caçadores amigo. De likes, né? Isso. Como essa audiência, assim, até porque você lida diretamente com esses jovens, com esses estudantes, o que isso impacta nessa formação e nessa preparação para o Enem? Excelente pergunta, amei. Inclusive, lá no nosso curso, a gente tem um clube do livro, né? Justamente para estimular esse hábito da leitura. Eu vejo o tema de redação em tudo, né? Então, só nessa fala que me foi feita agora essa provocação, eu já vejo a importância da leitura para estimular o senso crítico do jovem brasileiro. Foi um dos temas que recentemente os meus alunos escreveram. Outro tema que apareceu também foi a questão das fake news, né? E esse caráter raso do público hoje em dia, ele diz respeito a um imediatismo, né? As pessoas querem coisas imediatas, elas não querem ver um vídeo se for muito longo, elas não querem ler um livro se tiver muitas páginas. E isso diz respeito, inclusive, a essa produtividade tóxica que a gente tem, né? Acha que tudo é perda de tempo. E o que é que acontece? Muitas vezes o estudante não consegue administrar essas informações adequadamente. Coloca um livro com o nome de um outro autor, ou pega uma informação plastificada, geral, e quer colocar para todos os temas. E aí, gente, eu tento combater esse tipo de hábito fazendo desse processo de lecionar uma formação intelectual de fato, né? Eu costumo dizer, não é só sobre uma redação, é sobre a vida, ensinar sobre a vida, sobre estar dentro de uma sociedade. Então, estimular a leitura, e eu tento também fazer uma coisa que eu falo sobre as obras em sala de aula, né? Grandes livros, de modo que é como se eu estivesse lendo para o aluno, entende? Para que ele tenha conhecimento de propriedade. Mas eu faço isso também que é para tentar instigar ele aí atrás a ler, a se inquietar em relação àquela história. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que é basilar nesse processo, é ler. E ler não somente livros, ler boas matérias, ler reportagens, ler artigos, sabe? Eu acho que ler é realmente um processo que nos engrandece de diversas formas, e não tem como ser um bom escritor sem ser um bom leitor. Eu particularmente, eu sou devorador de livros. Eu até ia fazer uma pergunta, porque eu tenho visto muito acontecer, e se você acha que prejudica ou é um processo complementar das questões dos comentários sobre os livros. Se tem muitos jovens que estão deixando de ler o livro para ver, por exemplo, o resumo no YouTube. E se vocês lidam com esse problema e tem que realmente fazer aquele reforço para que ele leia o livro de fato. Isso acontece muito, né? Eu tenho formação também em história, e eu me lembro demais, no tempo que eu estava dando aula de história ainda, os meninos querendo estudar por vídeo do YouTube, né? E assim, isso trazia muitas vezes um conhecimento tão reducionista, sabe? O que eu teria para dizer é tão bom beber na fonte. Ir na fonte do conhecimento, ir onde a informação está, ser mais transgressor, nadar contra a corrente mesmo, sabe? Eu acho que esse é um processo que é bom existirem as redes sociais, existirem canais de comunicação e de compartilhamento de conhecimento, como o YouTube, por exemplo, onde há uma grande disponibilidade de saberes. Isso democratiza o processo de ensino-aprendizagem, mas precisa ser tratado, interpretado e utilizado com sabedoria, com moderação, como um suporte e não como tudo que se tem acesso. Eu queria fazer uma pergunta, professor. A redação, de um modo geral, ela é subjetiva.
né? Os elementos, o trabalho, acho que o grande desafio do professor hoje, sobretudo diante da concorrência e da capacitação das pessoas que concorrem, é tentar elaborar tecnicamente um roteiro de como fazer. Mas o que se coloca dentro do texto, ele tem critérios subjetivos da própria convicção de quem está escrevendo. Na sua opinião, ou de acordo com os seus conhecimentos, existe uma chave de resposta que possa se dar e que isso a banca receba com mais facilidade, ou de fato o estudante, ele, desde que fundamente bem, ele pode se posicionar de qualquer forma? Outra pergunta excelente. Jamais o estudante vai poder se posicionar de qualquer forma, sobretudo num texto que tem um espaço tão limitado para que ele defenda essas suas ideias, né? 30 linhas é muito pouco para você conseguir fazer um posicionamento sobre um tema complexo. Então, não é que exista um modelo, existe uma matriz de referência. Então, por exemplo, os corretores, eles são orientados de acordo com repertórios, informações específicas. E interessante que na última edição do Enem ocorreu um processo de caça às bruxas a esse processo modelar de redação. Muitas pessoas que estavam acostumadas a escrever textos encaixotados, né, tiveram a nota despencando, assim. Eu recebi uma legião de pessoas que passaram por isso esse ano na minha sala de aula. Então, o que é que existe? Existe a possibilidade e a importância de se estabelecer uma técnica. Então eu posso lhe dizer agora o que é que o estudante ele precisa fazer. Na introdução, nos 2 parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. Metodicamente. E aí, você falou uma coisa muito interessante, que o manual de correção, que a matriz de correção chama de autoria e está disposta na competência 2. Se valoriza muito a autoria, sobretudo depois dessa revolução que houve no processo de correção do Enem. Antes, os modelos passavam facilmente. Agora eles estão mais obsoletos. Olha, como eu sou uma boa aluna, estou aprendendo bastante aqui com a professora Rayara Lira, numa dessas competências, que o estudante tem que, na redação, dar um desfecho, a sugestão para isso. Hoje aqui estamos dia 12 de agosto, Enem em novembro. Qual a dica, a sugestão para o estudante? O que dá tempo, essa preparação? O que ele precisa fazer a partir de agora para desenvolver essas competências e ter uma boa nota? Precisa de mim. Eu tava esperando essa resposta. Boa! Gostei. Rolou a bola para Gostei. Levantou e você cortou. Gente, mas brincadeiras à parte, quando eu digo precisa de mim, sigam nas redes sociais, Hyperprof. Eu compartilho muito conhecimento. Tem muita gente, eu escuto muitos relatos de pessoas que escrevem a redação com base nas minhas redes sociais, em conhecimentos que eu venho compartilhando já há anos. Mas agora eu vou falar de outras coisas além de mim, que você, estudante, não precisa. Menos importante, né? Eu vou dar uma dica bastante pragmática, que o que você precisa na hora de escrever a sua redação também é de pragmatismo. Você não pode ficar rodeando muito, refletindo muito, porque você tem um tempo ali para escrever esse texto e é ideal que você não ultrapasse 1h30, né? Tem estudantes já que fazem a redação em 50 minutos, 60 minutos, é um tempo ótimo, mas até 1h30 é super aceitável e super dá tempo de fazer as questões. O que é que você precisa para escrever esse texto com qualidade nesse tempo? Primeiro, administrar o tempo. Segundo, entender a frase temática. Por que a frase temática? O Enem ele já colocou frases temáticas com 6 conceitos. Isso já aconteceu. E esses conceitos, eles vão vir de diferentes eixos temáticos. Vou dar um exemplo que eu trabalhei em sala de aula hoje. A temática que eu trabalhei foi os impactos da crise climática na vida dos trabalhadores. Não sei se você sabe, mas já existem hoje trabalhadores ao redor do mundo morrendo por conta do aumento da temperatura, né? A gente teve um aumento de quase, tá caminhando para os 2 graus Celsius, já aumentou 1,6 graus Celsius e existem trabalhadores morrendo no mundo. Veja só, aqui nós temos, nesse tema, 3 eixos temáticos. Trabalho, que se relaciona com a economia, meio ambiente, uma vez que falamos de crise climática, e saúde. Se você tem conhecimento de 3 informações de cada uma dessas áreas e sabe se posicionar, você tem capacidade de escrever esse texto. Você só precisa entender como é que você vai estruturar os parágrafos. E aí é a segunda dica que eu dou. A primeira é esse processo de você ser crítico, olhar para esse recorte com cautela. E a segunda é, conheça a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, certo? O que é que você tem que fazer na introdução, o que é que você tem que fazer nos desenvolvimentos, que é um desenvolvimento só, mas eu divido em 2 parágrafos, e o que é que você tem que fazer na sua conclusão. Tendo
a capacidade de dominar essas duas técnicas, você tem grandes chances de ser, assim como os meus alunos, 900 mais no Enem. Muito bem, pois qual a rede social para já deixar aí pro pessoal seguir? RHAYPROF, pessoal, bem pequenininha, RHAYPROF. Muito bem, muito obrigada, professora Rayara Lira, pelas dicas, pelas informações. Foi um grande prazer sempre. estar aqui, uma honra. Vamos agora ao anúncio do adiamento da Voz do Brasil e voltamos já com o Repórter 98. Seguindo a lei de flexibilização da Voz do Brasil de número 13.904/18, a 98 FM exibe hoje a Voz do Brasil às 21 horas. Estamos apresentando o Repórter 98.